Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Uma boa e abençoada semana que se inicia hoje domingo a todos e um feliz Dia das Mães a todas as mães que estiverem me ouvindo. Tá? Na meditação de hoje falaremos sobre a obediência de Davi. Antes de começar, queridos irmãos, quero que vocês deixem o like aí, curta o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal, tá certo? E compartilhe o vídeo também, por favor. Quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, mais uma vez que o Senhor me tome, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Que ilumine a minha mente e das pessoas que estão me ouvindo, para que todos nós possamos aprender, enxergar a verdade e pôr em prática em nossas vidas, Senhor. Que assim seja, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, seja conosco. Que os três mais pessoas do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja, oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Davi teve uma vontade, mas Deus podou essa vontade. Davi poderia ter se rebelado, mas ele acatou a vontade do Pai Celestial, né? Então, qual foi essa? Davi teve a vontade de fazer o templo para Deus, uma casa onde Deus pudesse habitar. Porque ele falou, eu tenho um palácio, eu tenho tudo. E Deus está ali a arca, numa barraquinha. Ele merece muito mais. E Deus queria construir um templo, né? Aliás, Davi queria construir um templo para Deus. Mas Deus falou para Davi, não, um templo para mim será construído sim aqui em Israel, em Jerusalém. Mas não será você, e sim o teu sucessor, o seu filho, é quem vai construir esse templo. Não, no caso, Salomão. Davi recebeu essa ordem, mas ele poderia ter falado, não, eu vou honrar a Deus e vou construir uma casa para ele, eu vou fazer para ele um templo, eu vou dar esse presente para ele, ele não está querendo, mas eu vou dar a si mesmo. É assim? Qual seria a situação aí? Será que, que seria, qual que é o mais importante? Davi obedecer a Deus, seguir a orientação que ele deu, ou ele querer fazer uma casa para Deus, a qualquer custo? A resposta nós vamos ver um pouco atrás da história, na história de Saul. Deus ordenou a Saul que fosse lá nos Amonitas e destruísse tudo, não sobrasse nada. Porque esses Amonitas, eles atacaram o povo de Israel lá no deserto quando eles estavam saindo do Egito. Né? Estava o povo de Israel no meio do deserto, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, e aí lá Moisés os guiando, e de repente aquele povo atacou a covardia. Né? E aí foi quando Moisés subiu no alto do monte, né? Ficou com a mão levantada orando enquanto o povo lutava lá. Quando Moisés baixava as mãos, o povo começava a perder. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, Israel estava ganhando. Quando Moisés não aguentava mais ficar com o braço levantado, o Ur segurou um braço dele, enquanto o Arão, né, o irmão dele, segurou o outro braço. E aí, e aí foi aonde eles ganharam a batalha contra os amorreus, né? Então, por conta desse ataque dos amorreus aos israelitas, Deus ordenou que Saul destruísse tudo, homens, mulheres, animais, cidade, tudo, não era para deixar nada, né? E aí Saul fez o quê? Saul pegou e matou todos os homens, pode ser que tenha algum que tenha fugido, né? Que não estava na cidade quando houve o ataque, mas tudo no ataque, só que ele fez o quê? Ele levou o rei vivo e levou os melhores animais para sacrificar a Deus. Né? Os homens do José falaram, vamos levar os melhores para ele sacrificar para Deus.
E aí ele leva, quando Samuel chega lá, ele fala, por que você, Saul, não cumpriu o que Deus ordenou? Aí Saul fala, eu cumpri, acabei com toda a cidade, acabei com tudo, né? Só trouxe só os melhores animais que eu não matei, trouxe para matar aqui, para oferecer a Deus como oferta. Aí Samuel falou, mas Saul, você agora, por não ter obedecido a Deus mais uma vez, Deus está definitivamente rejeitando o seu trono. Deus já escolheu outra pessoa para o seu lugar. Aí ele pega e fala para Saul, Saul, o que é mais importante para Deus? Que você sacrifique ou que você obedeça? Aí Samuel falou, é muito mais importante obedecer, né? Porque o sacrifício nada mais é, geralmente, quando a pessoa servia um sacrifício, era porque ele cometeu um pecado, né? Então, ele estava pagando pelo pecado. Então, é muito mais importante a obediência do que você pagar o pecado, entendeu? Então, naquele momento, ele estava fazendo um sacrifício ali, estava fazendo uma oferta a Deus, né? Não era por pagar pecados, né? Naquele momento de Saul, era sim uma oferta por adoração mesmo, né? Mas, é, ele fez errado, porque Deus ordenou que ele matasse todo. E ele ainda trouxe o rei vivo. Aí o Samuel foi lá e matou o rei, né? Então você vê, esse mesmo povo, lá na frente, ele teve a descendência, o descendente desse povo, que era Amã, que quase aniquilou todos os judeus que existiam. Quase que ele extinguiu os, o, os homens da tribo de Judá, né? Porque Israel sumiu, ficou só a tribo de Judá. Judá e Benjamim, né? E aí, esse homem fez um decreto, né, na época dos Medo-Persa, que era para destruir, né, todos os judeus devem ser mortos, né? Ele convenceu o rei Xerxes, enganando o rei também, e pôs lá o selo do rei. Então, no dia tal, na hora tal, todos os judeus deveriam ser mortos. Então, e eles não tinham direito de defesa, e não adiantava eles se defenderem, entendeu? Por que não adiantava? Porque se eles se defendessem e matassem os caras, eles iriam ser mortos por matar os caras do jeito. Eles iriam ser perseguidos de tudo quanto é jeito. Era a lei. Mas, aí, depois que tudo foi esclarecido, que Esther entregou a mão ao rei, aí foi feito um novo decreto, já que o decreto era irrevogável, porque ele tinha o selo do rei, era irrevogável, não tinha como anulá-lo. Foi feito um decreto que os judeus poderiam se defender e matar quem quisesse matá-los. E aí morreu muito mais quem queria matar os judeus do que os judeus. Então você vê que era o mesmo povo, eram os amalequitas. Amã era uma amalequita. Por isso deu diabo os judeus. Porque os judeus mataram o povo dele lá. Então você vê, o que é mais importante? Obedecer a Deus, ou fazer uma oferta, ou você fazer uma adoração, ou ir na igreja, prestar culto. É muito mais importante obedecer, entendeu? E Davi obedeceu, ele poderia ter se revoltado. Só que Deus iria puni-lo por isso, e com certeza ele não estaria na vida eterna como ele vai estar. Jesus não seria chamado de filho de Davi, né? Muito provavelmente Deus puniria Davi por ter feito isso. Então, não era para Davi fazer isso, sim, Salomão. E ele aceitou, mesmo que ele não visse esse tempo feito, mas ele aceitou e foi ele praticamente quem fez o templo. Fala o templo de Salomão, mas quem criou o templo foi Davi, né? Ele é que teve a ideia, ele é que montou tudo. Ele, ele pegou os utensílios, ele fez a planta, ele fez tudo, né? Só não fez uma maquete que naquela época não existia, então a gente tinha feito até a maquete. Né? Ele fez tudo pronto, todas as dimensões, Salomão só construiu, entendeu? Deus não permitiu, por quê? Porque as mãos de Davi estavam muito sujas de sangue. Davi tinha guerreado muito, matado muita gente, né? Inclusive mandou matar Urias, né? O Eteu, entendeu? Então, por isso Deus não permitiu que ele construísse. Mas ele aceitou, né? Mesmo sendo a vontade dele, ele aceitou.
Então nós precisamos, quer dizer, vamos entender que é muito importante a obediência a Deus. Entendeu? Eu não posso aceitar algo, né? Então nós não podemos achar que não é importante a obediência. A obediência é de vital importância, é o mais importante que nós temos. Então olha só como Deus, ele é benevolente e misericordioso. Ele nos deu uma lei que ele plantou no nosso coração. Parece que no nosso coração é nossa mente, está lá a lei. Esta lei tem também os mandamentos, a lei, né, que são os estatutos, o juízo, entendeu? Então, nós sabemos, está na nossa mente. Né? Então, para que serve a lei? Para que nós entendamos o que é certo e o que é errado. Como que eu posso saber se eu estou fazendo o que Deus quer? Como que eu posso saber se eu estou sendo um pecador ou não, se eu estou pecando ou não? É quando eu olho para a lei. É a mesma coisa quando eu olho o meu rosto. No espelho, como é que eu vou saber se meu rosto está sujo? Quando eu olho no espelho e vejo que ele está sujo. Aí eu vou lá na água com sabão e limpo. Não é isso? Mas eu vou pegar o espelho e passar no meu rosto para limpar? Não, eu vou lá na água com sabão para limpar. Mesma coisa é a lei. A lei ela não vai me salvar. Por que não? Porque eu não vou pagar a lei e passar no meu rosto para passar em mim para me limpar dos pecados. Não. Eu estou em pecado, eu vou na graça de Jesus, peço perdão a Ele pelos meus pecados, me purifico na graça dele e a graça dele vai me salvar. Por quê? Nenhum ser humano, a graça é o seguinte, nenhum ser humano ele tem condição de se salvar. Nenhum. Mesmo que a partir de hoje, por exemplo, eu siga todos os mandamentos, todas as leis, tudo certo. Eu poderia me salvar sem a graça de Jesus? Não. Por quê? Porque eu já pequei em algum momento. Então, como eu já pequei, eu preciso do perdão desse pecado. E a graça de Jesus, ela vai me dar o perdão do pecado. Você entendeu? Mas, se eu continuar em pecado, a graça não vai me atingir, porque eu vou continuar pecando. Você entendeu? Então, vamos supor, tá, tá caindo uma, uma água de um telhado suja de barro. Ela tá com sujeira, estão limpando assim, pegar, uma coisa, tá caindo água suja. Aí eu vou lá, cai aquela água suja no meu rosto e me suja de preto, assim, de coisa da sujeira, tá fuligem que tá saindo do telhado. Aí eu vou lá dentro, lavo meu rosto. Aí eu vou de novo lá embaixo da água, sujo outra vez. Vou lá dentro, lavo meu rosto. Aí eu vou embaixo da água outra vez, sujo outra vez. Vou lá dentro, lavo meu rosto. Vai adiantar a graça? Não, minha graça tá me limpando do pecado. Porque eu tô indo lá lavar o rosto. Mas quando eu volto e vou de novo na água suja, eu volto a me sujar. Então, a graça ela não vai atingir quem continuar no pecado. Essa é a questão. A pessoa nunca vai estar limpa. Quem vai para a vida eterna é quem estiver limpo, é quem estiver debaixo da graça. Mas Deus é tão misericordioso que ele vai cobrar cada um pela lei que ele conhece. Então, por exemplo, se a pessoa conhece a guarda do domingo, ele vai cobrar que a pessoa guarde o domingo. Se a pessoa conhece, entendeu? Se a pessoa desconhece a carne imunda, ele não vai cobrar que a pessoa, ah não, comeu carne imunda não vai ser salvo. Não. A pessoa vai ser cobrada pelo que conhece. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu entendo que eu tenho que guardar o sábado. Então, para mim ser salvo, eu preciso guardar o sábado. Você entendeu? Eu entendo que eu não posso, que Deus proíbe consumir carne imunda. Então, para mim ser salvo, eu preciso não consumir carne imunda. Eu entendo que o homossexualismo é pecado. Então, para mim ser salvo, eu não posso praticar relações homossexuais. Eu tenho que seguir as orientações divinas. E quando eu falo relação homossexual, eu posso estar me referindo também à relação sexual errada, que não é a correta, né? Porque tem muito homem fazendo sexo anal com mulher, achando que ele é certo. Só que ele não vê o quê? Que ele está danificando a região anal daquela mulher, podendo provocar um câncer, né? Você vê a cantora Preta Gil, ela precisou tirar o reto, por conta do câncer que ela teve. Será que ela não praticou sexo anal? Pode ter praticado, entendeu? Então, olha o que a pessoa passa, sofrimentos para passar por conta de algo que não é certo. Deus não criou essa região para esse tipo de coisa. Então a pessoa vai lá, vai fazer, tudo bem, mas vai causar mais lesões, porque aquilo ali não foi feito para isso. Então, já tem a maneira certa, por que inventar outra? Será que você não gosta da tua esposa, por exemplo, para praticar isso com ela? Então faz o seguinte, fica você na posição e manda um homem meter em você. Aí você vai ver se é gostoso, entendeu?
Você acha que a mulher vai ter prazer com isso? Com o tempo pode ser que ela sinta alguma coisa, mas não é o natural, entendeu? Ela vai sofrer, vai ter dores, vai ter problemas. Eu tenho uma conhecida que eu conheci, né, que ela morava perto da minha casa, e ela era casada, tinha marido, tinha 2 filhos, né, e ela começou a ter um problema na região anal, porque ela praticava sexo anal com o marido, e ela desenvolveu uma úlcera anal. O que é uma úlcera anal? A úlcera anal é uma ferida no ânus, na região anal. E o que acontece? Ela não conseguia ficar em pé, ela não conseguia ficar em pé, ela começava a doer, 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 de repente começava a doer, doer, doer. Ela pegava, deitava na cama, tinha que deitar, não era sentar, era deitar. Você entendeu? Então, queridos irmãos, é... então, por quê? Porque ela estava no que não devia. Então, olha só as consequências que uma pessoa tem. E de uma úlcera anal para virar câncer, é um estalo de dedo, uma coisa mais fácil. Então, queridos irmãos, é muito mais importante a obediência. Mas Deus, por exemplo, um casal homossexual não vai entrar no reino do céu? Pode entrar. Se eles desconhecem a vontade divina, Deus não vai cobrar. Ele é tão misericordioso, é tão bondoso, tão generoso, tão caridoso, que ele vai cobrar de cada um o que ele sabe. Entendeu? Que as pessoas conhecem. Então, só que tem uma coisa. Você precisa ser uma pessoa de bem para ser salvo. Então, a primeira coisa, tratar os outros com bem. Tem coisas que são essenciais. Então, você tem que olhar para o outro com misericórdia, com o perdão. Entendeu? O perdão é uma coisa muito importante para você ser salvo. Porque Jesus Cristo foi bem claro: se você não perdoar as pessoas que te fizeram mal, Deus não vai te perdoar dos seus pecados. A graça de Jesus não vai te atingir, só vai atingir aqueles que perdoarem. Então, tem coisas que são vitais. Né? O perdão é vital. Se você não perdoar, não vai ser salvo, não vai para a vida eterna. Não tem conversa, não tem porém, não tem desculpa. Se você não perdoar, não vai para a vida eterna. Porque Deus não pode perdoar. Se você não concorda com o perdão, como que você acha que você pode ser perdoado? Você acha que você é perfeito? Você não concorda com o perdão, você acha que você é perfeito? Que você nunca fez nada de errado? Você é santo? Né? Você é imaculado? Você nunca pecou na vida? Ah, não. Ah, é. Pelo que eu saiba, o único ser humano que não pecou foi Jesus Cristo quando estava encarnado. Mas ninguém. Não existe quem não pecou. Não existe. Em algum momento você pecou. Então, se você pecou uma vez que seja só na sua vida, você está em pecado, você vai precisar do perdão de Deus. Acabou. Então Jesus não vai te perdoar, a graça dele não vai te alcançar se você não perdoar. Não tratar as pessoas com bem, viver bem, gratos. É preciso que vocês vivam bem, né? Que nem, por exemplo, eu conheço família, por exemplo, uma família que é católica, meu melhor amigo, né, a família dele é católica, e é uma família muito abençoada por Deus, tenho certeza que eles estarão na vida eterna. Minha tia, eu vejo a mudança dela depois que ela se converteu, depois que ela foi para a igreja que ela está, eu vejo a diferença do marido, dela, família. Tenho certeza que a família dela vai ser salva, né? Ela está passando por muito difícil agora, com câncer de mama, com metástases no pulmão e nos ossos agora. E, mas é difícil, né? Mas é uma família feliz, é uma família que está vivendo os parâmetros de Deus. Então, quando você. A primeira coisa que você tem que ver, se você quer ser salvo, é a sua família. Está vivendo em paz? Não. Então aí tem algum problema, você vai ter que resolver isso se você quer ser salvo. Entendeu? Não adianta você bater de frente, achar que brigar, que não perdoar. Que coisa que você está abafando. Não tá, gente. Já cansei de falar isso. O perdão é para nós mesmos, não é para o outro. A pessoa que te fez mal, ela não precisa do seu perdão para ser salva. Não precisa do seu perdão para seguir em frente. Basta que o arrependimento dela e a mudança dela. Agora você vai depender de perdoar para você ser salvo. Entendeu? Entendeu como Deus isso aí é a perfeição de Deus. Por quê? Porque Deus quer pegar e demonstrar para o ser humano a importância do perdão. Né? A pessoa está abafando, não lembro, não esqueço, lembro de não sei o quê, não vou perdoar nunca, a pessoa está abafando, tá falando que é certo, que é assim. Não, saiba que você está se jogando no lago de fogo, que você está se afundando em trevas, né? E que você precisa perdoar para que você seja salvo. O perdão é para a pessoa que fez o mal, né? Em outras palavras,
o perdão, se a pessoa entender o significado de perdão, é libertação. É a palavra perfeita, perdão é libertação. É o melhor significado para a palavra perdão. Por quê? Porque quem perdoa se liberta do trauma que aconteceu, do acontecimento ruim. Então, por exemplo, uma mulher que foi estuprada, se ela consegue evoluir e perdoar o seu estuprador, ela vai, ela nem precisa falar para ele, eu perdoo. Não, mas ela dentro de si tem que perdoar. Entendeu? O perdoar significa pôr uma borracha, seguir em frente e deixar que aquilo caia no esquecimento. A pessoa vai superar aquele trauma e vai viver a vida. Agora, aquela pessoa que não perdoa, ela vai sofrer com esse trauma o resto da vida. Deus é tão misericordioso que ele fez a coisa certa. O perdão é a libertação de quem sofreu o mal e não a libertação para quem fez o mal. Entendeu? São duas coisas diferentes, né? São duas palavras que eu colocaria que significa libertação. A palavra arrependimento e a palavra perdão. Tá? São duas palavras que significam libertação. A palavra perdão significa libertação para quem sofreu algum mal. E a palavra arrependimento é a libertação para quem praticou algum mal. Você tá entendendo? São duas coisas diferentes. Então a pessoa está abafando, achando que não perdoar, ela está abafando, que é o certo. Entendeu? Então, se a pessoa mal soubesse, ela perdoava. Porque essa pessoa, ela jamais, eu disse, jamais, ela vai se libertar daquele acontecimento ruim na vida dela se ela não perdoar, né? E você vê como Deus é misericordioso. Muitas vezes, o perdão, que é o arrependimento, né, que é o perdão, que é a libertação para quem sofreu mal, ele vira uma porta de entrada para causar o arrependimento em quem fez mal. E aí sim, ele também tem a sua libertação. Você entendeu? Então, só que o ser humano não entende isso. O ser humano pensa que fazer o mal, que perdoar, é fazer o bem a quem fez o mal. Isso aí chama egoísmo, né? Porque a pessoa é egoísta, a pessoa está querendo fazer mal a outra. Entendeu? A pessoa não perdoa para achar que está fazendo mal a outra, que quer fazer, ou melhor, quer fazer bem a outra. Mal sabe a pessoa que perdoar é fazer bem a si mesmo e não ao outro. Pessoa que fica guardando energia ruim, até vou falar isso em outra meditação mais, tá? Mas a pessoa que fica guardando energia ruim, ela só vai se afundar em trevas, porque essa amargura só vai trazer sentimento ruim, e sentimentos ruins vão trazer energia ruim e dar espaço para o inimigo entrar. E aí, meus irmãos, só ladeira abaixo, né? Você vê que Noemi, que queria dizer que alegria, né, tal, depois que ela perdeu o marido e os filhos, ela volta com Ruth para Jerusalém, todo mundo fala lá, Noemi voltou. Eles pedem que a chamem de Mara, porque Mara quer dizer amargura, e ela voltou amargurada. Ela estava amargurada por quê? Porque ela perdeu os filhos e o marido. Só que Noemi, ela estava amargurada por um outro motivo. Porque ela precisava superar aquilo, a perda. Ela precisava aceitar. No caso dela não era o perdão, mas era o aceite. Né? Como no caso dela, aparentemente, ele não fala, aparentemente não foi de morte matada, foi de doença, não sei, na Bíblia não fala só que ela era viúva e perdeu os dois filhos. Se for de morte natural, ela precisa aceitar os desígnios de Deus, a vontade que deveria ser daquele jeito. E se for de morte matada, ela tem que perdoar. É a única maneira que ela tem, entendeu? Então a pessoa precisa aceitar a situação e se for necessário o perdão, tem que perdoar. É a única maneira da pessoa se libertar do problema, entendeu? E Noemi se libertou da sua amargura quando? Quando ela teve um neto, né, o Boaz, que, que Ruth entregou nas mãos de Noemi para que ela criasse o menino, né, como neto dela. Então, Noemi é uma demonstração disso.
Nós não podemos se afundar em amargura, não. Você vê que na novela, novela Os Dez Mandamentos, Arão se afundou em amargura, por quê? Por causa do irmão, por causa de Moisés. Porque Moisés foi levado para o palácio, né? Ele ficou com raiva porque o irmão foi embora. E era um irmão que ele tinha, né? Ele tinha uma irmã, mas não é a mesma coisa, né? Ele sendo um homem tem um irmão e tem uma irmã. E também ele ficou mais revoltado ainda porque enganaram ele, né? Falaram que o pai tinha morrido, ele cresceu achando que o pai tinha morrido e Arão tinha fugido, né? Para ele não morrer, entendeu? Na novela colocaram assim, né? Na Bíblia não fala isso, mas na novela sim. Porque Arão havia sido ferido porque ele tentou proteger Joquebede e Moisés recém-nascido, que queriam matá-lo. E ele caiu levando uma espadada na barriga, e essa ferida, quando começou a querer cicatrizar, começaram a chamar ele para voltar para a obra. Porque ele era escravo, tinha que ir. E aí começou a fazer força lá, começou a sangrar de novo, abrir a ferida. Aí então, tinha um grupo de escravos que ia fazer um trabalho em outra cidade, aí Joquebede falou, vai com eles. E é a única maneira que você tem de salvar a vida. Nós vamos falar para todo mundo que você morreu, né? E aí, somente quem sabia era Num, né, que era o pai de Josué, né? E Joquebede, e a mulher de Nun. Ninguém mais sabia. E as crianças ficaram pensando que o pai morreu, né? Tanto a Miriam quanto o Arão. E o Arão, quando viu o pai voltar, ao invés dele correr para os braços do pai, ficar feliz que o pai estava vivo, ele se fechou em revolta por ter sido enganado, falando que o pai tinha morrido quando não tinha morrido nada. Você entendeu? E ele já era revoltado, então ele cresceu revoltado na novela, né? Tanto que ele não acreditava em Deus, ele só passou realmente a aceitar a vinda do Salvador quando Deus falou com ele para se encontrar com o irmão, porque Moisés era o libertador. Entendeu? A novela foi assim. A Bíblia não conta dessa maneira, mas é uma demonstração. Porque a amargura leva uma pessoa a se distanciar de Deus, a desacreditar. É por isso que nós precisamos se libertar. E a única libertação que existe para uma pessoa amargurada é o perdão. É a superação, o perdão. Então, se alguém te fez mal, tem que perdoar. Ah, o cara matou seu filho? Perdoa o assassino. Ah, não, não posso, nunca vou perdoar. Se você não perdoar, você nunca vai se libertar. Entenda de uma vez por todas. O perdão não é para o assassino, é para você. É a sua libertação. O perdão é como se você estivesse falando: eu não quero mais isso para mim, essa vida. Eu quero esquecer isso e quero viver minha vida em paz. Tá entendendo? Que a pessoa que vive da amargura, levando rancores, ela nunca vai ter paz na vida. Você já parou para pensar nisso? Que vida terrível. A pessoa nunca vai ter paz. Nunca. E por que ela não vai ter paz? Porque ela só guarda rancor. Porque tudo de ruim tá dentro dela. Tudo os acontecimentos vai enchendo, vai enchendo. O rancor só vai trazer câncer, só vai trazer doenças, hipertensão, um monte de coisa. Por quê? Porque a pessoa vai ficando estressada, vai ficando cada vez mais amargurada, cada vez mais amarga, amarga, cada vez mais. Ai, um monte de coisa, gente. Não dá, não dá, entendeu? Então, deixe de ser egoísta, deixe de ser estúpido. Perdoe quem te fez mal. Vira a página, põe uma borracha no passado e vive o presente. Tá certo? O perdão é a sua libertação. Agora, a libertação de quem te fez mal só vai acontecer se houver o arrependimento. É que nem Judas, né? Jesus perdoou Pedro. Pedro, porque ele perdoou Pedro, e Pedro se arrependeu do que ele fez. Então, Jesus não ficou com amargura nenhuma mágoa de Pedro, e Pedro, por sua vez, se arrependeu do que fez e também não ficou com peso com ele. Ambos ficaram bem e Pedro continuou sendo apóstolo. Já no caso de Judas, Jesus perdoou Judas pelo que ele fez? Claro que Jesus perdoou Judas. Judas foi perdoado por ter traído Jesus. Porém, ele mesmo não se perdoou, né? O arrependimento, entendeu? Ele vem do se perdoar, né? Então, você tem que perdoar o outro por mal que for fazer a você e tem que se perdoar pelo mal que você fez a outra pessoa. Então, você se arrepende primeiro e vem o perdão em seguida. Entendeu? Jesus perdoou Judas, mas ele mesmo não se perdoou. Ele mesmo não se arrependeu do que fez. Por isso ele se matou. Mas Jesus perdoou Judas.
Jesus não guardou remorso. E se ele não perdoasse Judas, ele estaria levando remorso com ele. E estaria em pecado. Entendeu? Então, claro que ele perdoou Judas, claro que ele perdoou Caifás, claro que ele perdoou Anás, claro que ele perdoou Pilatos, claro que ele perdoou, né? Você vê que o próprio Estevão, quando está morrendo apedrejado lá, ele perdoa os seus assassinos ali, seus apedrejadores. Ele fala, Deus não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que fazem, né? E aí, Deus não só imputa o pecado, quando ele chama Saulo de Tarso, que foi um dos caras que apedrejou Estevão, para ser um apóstolo, né? Virar apóstolo Paulo. Então, você vê que o próprio Estevão também perdoou. Tem que ter perdão, tem que ter o perdão, né? O perdão a palavra que significa perdão é perfeita, libertação. Entendeu? Então, a primeira coisa que tem que pensar se quer a vida eterna é perdoar. Não tem, isso não tem conversa com Deus. É a única coisa que Deus não vai abrir mão, é que você perdoe seus semelhantes. Ele até deixou bem claro isso na, no, na oração, né, que Jesus nos falou. Perdoai os nossos ofensores, assim como perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Né? Portanto, ou você perdoa, ou você não vai ser salvo. Porque a graça de Jesus não vai te atingir. Porque a graça não pode atingir quem está com energia negativa. E quem não perdoa está cheio de energia negativa em si, abrindo espaço para o inimigo e deixando o Espírito Santo longe. Essa que é a verdade. A pessoa precisa superar, precisa perdoar e mudar o seu jeito de ser. Só quem vai sofrer é quem não perdoou. Agora, aquelas pessoas que perdoaram, a pessoa mesmo fala, eu fiz uma coisa errada. A pessoa não me perdoou que eu fiz coisa errada, mas eu me arrependi. E eu vou estar salvo, eu me perdoei e me arrependi. Eu vou para a vida eterna. Aquela pessoa a qual eu fiz mal, não vai. Só que eu não posso pôr na minha cabeça. Ela foi para a vida eterna, ela não foi para a vida eterna por minha culpa. Não. Ela não está indo por culpa dela, porque ela não está perdoando. Você entendeu? Então, ela está indo por culpa dela, não minha. Eu fiz a minha parte, eu me arrependi, eu fui lá e pedi perdão para ela. Ela não quis o perdão, o problema é dela. A escolha é dela e não minha. A minha parte eu já fiz, que eu tinha que fazer. Você entendeu? A minha parte eu já fiz. Então eu não posso pôr na minha cabeça, não. Aquela pessoa se perdeu por minha culpa, porque eu fiz mal a ela e ela foi rancorosa e não me perdoou. Não. Ela se perdeu porque ela foi rancorosa e não quis te perdoar. A escolha de se perder foi dela e não sua. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Vamos para uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais tua obrigação. Esteja ao meu lado, Senhor. Que nós possamos perdoar, que nós possamos abrir nossa mente, que nós possamos viver para a obediência, assim como fez Davi. Ser obedientes às suas orientações e alcançamos junto a vida eterna, entendendo que as suas leis fazem parte do projeto para te alcançar a vida eterna. Que assim seja, meu Deus, abençoe a nossa mente que nós possamos conseguir chegar a esse caminho. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico, Senhor. Muito obrigado por tudo. E mais uma vez, que Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a todos nós, Senhor. Que assim seja, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, mais uma vez, um feliz das mães a todas as mães que estiverem me ouvindo e as mães de quem estiver me ouvindo também. Que assim seja. Grande abraço a todos.